Olá, amigos do Quartel-General, é um imenso prazer estar com todos vocês mais uma vez na correção da nossa apostila. Estamos chegando ao final, estamos na questão 321 e hoje, dia 11 de junho de 2021, iremos até a questão 321 a 380. Hoje finalizaremos a portaria 199, ou seja, trouxemos as informações mais importantes desta portaria para você e, posteriormente, entraremos nas leis dos cargos, né? Focando, obviamente, na parte que fala sobre os agentes federais de execução penal. Perfeito? Então, vamos lá para a questão 321. Vamos lá. Nós temos aqui questão 321, uma questãozinha bem tranquila mesmo. Nós temos, vamos lá. Obter, organizar, reunir, processar, difundir e armazenar dados e informações de inteligência e contra-inteligência penitenciária. Temos aí um órgão já conhecido por nós. Nós sabemos que dentro da área de inteligência nós temos, a princípio, nós temos a Coordenação Geral de Inteligência, Tem uma passagem que fala também sobre a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, para falar a verdade, uma passagem só, e temos aqui por último o que? A divisão de inteligência e contra-inteligência. Vou colocar só inteligência, tá? Vocês completam aí na apostila de vocês já estão corrigindo mesmo, então divisão de inteligência e contra-inteligência. Tranquilo? Fácil? Vamos para a próxima. Nós temos aí questão 322, temos subsidiar manifestação sobre a permanência da pessoa privada de liberdade. Então, nós sabemos que o preso, para ser incluído no sistema penitenciário federal, obviamente, serão feitas pesquisas a respeito do histórico daquele preso. E também, para que ele permaneça no sistema penitenciário federal, também haverá a manifestação de um órgão. Mas que órgão é esse que está previsto no nosso organograma na portaria 199? Você já sabe qual é? Vamos responder a nossa questão 322, então. Vamos lá. Nós temos 322, subsidiar manifestação. Também nós temos aqui a divisão de inteligência. Divisão de inteligência, o nome dela completo, certo? Divisão de inteligência e contra-inteligência. Tranquilo? Fácil? Vamos continuar. Nós temos 323. Bem tranquilo, essa é bem tranquila mesmo. Atuar de forma conjunta e cooperativa com a divisão de segurança e disciplina. Beleza. Número 2. Atuar também junto com a divisão de reabilitação. Beleza. Número 3. Nós temos atuar junto com o serviço de saúde. Olha só que interessante. Quem é que vai atuar de forma conjunta e cooperativa com esses outros setores? Espera aí, nós temos já a divisão de segurança aqui, ok. Nós temos a divisão de reabilitação, ok. Nós temos o serviço de saúde. Quem é que está faltando aí em nossa questão? Está faltando aqui o serviço administrativo. Então, ele vai atuar de forma conjunta e cooperativa com as divisões e com o serviço de saúde, né, para o cumprimento da lei de execução penal e normativos do DEPEN, do Sistema Penitenciário Federal, né, no cumprimento de suas atribuições e outras que forem determinadas. Então, serviço administrativo. 324. Promover, planejar e coordenar as atividades da Força-Tarefa de Intervenção Penitenciária. É competência da
E aí vocês já estão estudando, já devem saber quem é que faz quem promove, quem planeja, quem coordena essas atividades. Óbvio, né? Não estamos falando aqui do coordenador institucional, né, pessoal? Nós estamos falando aqui de um órgão interno aí. Nós estamos falando aqui de quem? De um órgão interno previsto na 199, né? Diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DIS-PF. Ok, continuando. Coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e a execução das políticas de alternativas penais. É competência essa é bem interessante. Coordenar, vou colocar aqui com a letrinha vermelha, certo? Coordenar. Então, a princípio, podemos ter aí uma coordenação. Nós temos aí que é, aqui, pessoal, quem? Coordenação. Temos pouco espaço aqui, por isso que eu vou colocar assim, tá? Coordenação Nacional de Alternativas Penais. Tranquilo? Fácil. 325. Muito fácil. Vamos para 326. Realizar a coleta de material genético de pessoas presas nas penitenciárias, conforme determinação judicial, é competência Nós temos essa matéria aqui muito importante para nós. O artigo 9A da Lei de Execução Penal. Vou colocar aqui, da Lei de Execução Penal. Por que esse artigo é importante, professor? Porque vocês sabem muito bem que o edital do nosso concurso, ele prevê que as alterações posteriores, alterações legais, alterações de atos normativos posteriores ao edital podem sim ser cobradas. E aí nós temos uma alteração posterior que é o quê? A alteração do artigo 9A da Lei de Execução Penal. A prova já pode estar impressa, mas o gabarito pode mudar. E o gabarito pode ser será conforme essa alteração nova. Aí leiam o artigo 9A da Lei de Execução Penal, que prevê que serão submetidos aqueles que cometerem crimes dolosos, né, contra a vida, contra a liberdade sexual, contra crimes sexuais contra vulneráveis, e também outros crimes. Agora eu não lembro muito bem o rol, né? E outros crimes. É crime com violência contra a pessoa, violência grave contra a pessoa. São 4 para falar a verdade, né? Violência grave, vida, sexuais e crimes sexuais contra vulneráveis. Liberdade sexual e crimes contra a liberdade. Crimes sexuais contra vulneráveis. De novo, repetindo sem cortes. Crimes dolosos com violência grave contra a pessoa, contra a vida, crimes contra a liberdade sexual e crimes sexuais contra vulneráveis, beleza? Então, serão submetidos à coleta de perfil genético quando? No ingresso no estabelecimento penal e também, se não acontecer, no ingresso a qualquer tempo durante o cumprimento da pena. Lembrando que a recusa, aí nós temos a recusa como sendo uma falta de natureza grave, beleza? Tranquilo? Vamos embora então. Vamos lá. Nós temos aqui 326, quem realiza a coleta é o serviço de saúde do estabelecimento penal federal. Questão 327. Nós temos executar com o apoio da Coordenação Geral de Assistências nas Penitenciárias as campanhas promovidas pelo Ministério da Saúde e por órgãos e secretarias estaduais e municipais de saúde, pertinentes à unidade. Então nós temos aí que também, relacionados à unidade,
nós temos o serviço de saúde executando essas campanhas de saúde, né? Temos aí campanha contra a tuberculose, né? Por exemplo, campanha de prevenção à tuberculose, acho que é isso, né? Prevenção à tuberculose é um exemplo aí de campanha realizada pelo Serviço de Saúde do Estabelecimento Penal Federal, ok? 328 nós temos atuar, mesma questão lá, parecida, ó, atuar em conjunto com as divisões de segurança e disciplina, com as divisões de reabilitação e serviço administrativo, só resta somente o que? O serviço de saúde, mais uma vez. Serviço de saúde atua com os demais órgãos internos ali da unidade. Perfeito? Tranquilo? Vamos para a próxima. Nem precisa ler essa aqui, né? Vamos para a próxima. Organizar, acompanhar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao setor de biblioteca e do setor de marcação de visitas, bem como a prestação das assistências religiosas, social, pedagógica, cultural, esportiva e laboral. Nós temos aí quem é um setor, é um órgão dentro do Estabelecimento Penal Federal. Temos aí quem? A divisão de reabilitação. Divisão de reabilitação, ok? Então, fica esperto aí quanto a essa divisão muito importante, né? Tratando aqui de questões voltadas aqui, por exemplo, à ressocialização, né? Nós temos aqui aquelas travas morais previstas lá no Plano Nacional de Políticas Criminais e Penitenciárias, né? As travas morais aqui, né? A proximidade, aqui a família, né? Temos aqui o estudo, né? A biblioteca, temos aqui a religião também, né? Como sendo aqueles 3 elementos lá das travas morais aqui que devem ser fortalecidas para o processo de ressocialização. Beleza? Show de bola. Vamos embora. 330. Atuar de forma conjunta, cooperativa com a divisão de segurança e disciplina, serviço de saúde, serviço administrativo. Opa, só falta quem? Só falta também aqui, ó, a de web. Então, os setores atuam aqui, ó, de forma conjunta e cooperativa, né? É interessante porque, por exemplo, o setor de divisão de segurança e disciplina, ele precisa do serviço administrativo para caminhar, né? Precisa, por exemplo, aqui de materiais de luvas, né? Contratos, luvas, manutenção de ar-condicionado para melhor qualidade de serviço ali da estrutura para os agentes, enfim, né? Então eles andam em conjunto, eles andam sim em conjunto, perfeito? Show de bola? Vamos para a próxima. Nós temos questão 331. Realizar a assistência educacional por meio, olha só, essa assistência educacional, ela pode acontecer, ó, por meio aqui, ó, de parcerias com outras esferas governamentais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia, bem como organizações da sociedade civil. Nós temos qual órgão fazendo esse papel aí? Dentro do Estabelecimento Penal Federal, nós temos aqui de novo travas morais, nós temos a divisão de reabilitação. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima. 332. Nós temos orientar e fiscalizar a rotina de trabalho e procedimento de segurança geral na área interna e externa da unidade, em cumprimento às normatizações do departamento, é competência nós temos aí rotina de trabalho, procedimento de segurança na área interna. Então aqui, se nós estamos falando da área interna, nós estamos a princípio falando de quê? Da segurança local, lá na unidade. E se nós estamos falando local, nós temos aqui uma divisão muito importante lá, a divisão de segurança e disciplina. Ok,
Vamos que vamos, para a próxima. Realizar a execução penal em âmbito federal é competência da. É importante nós termos memorizar algumas competências, porque é interessante que há a possibilidade de a gente confundir realmente. Até mesmo quem trabalha no órgão, fala assim, poxa, essa competência aqui ela é muito genérica. E pode ser do órgão A, do órgão B, e assim sucessivamente. Então, essa que nós temos aqui na questão 333 é realmente uma atribuição, uma competência genérica. Cabe a quem realizar, vamos lá, cabe a quem realizar a execução penal em âmbito federal. Nós temos aí 333, nós temos a diretoria do Sistema Penitenciário Federal, DIS-PF, ok? 334, custodiar presos condenados ou provisórios. Sabemos, né, que existem condenados ou provisórios aqui nos estabelecimentos penais federais, né, de alta periculosidade, submetidos a regime fechado. Todos os estabelecimentos são de segurança máxima em regime fechado, perfeito? Zelando pela correta e efetiva aplicação das disposições exaradas na sentença, é competência da. Olha só, esse texto, se tiver isso aqui, ó, esse trecho de alta periculosidade, é DIS-PF, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Se não tiver esse texto aqui, aí estamos diante da Diretoria do Presídio Federal. Perfeito? Fica ligado nessa dica aí, que é muito importante. Próxima. Atuar como unidade de fiscalização, inspeção e também de correição, com a incumbência de preservar os padrões de legalidade e moralidade dos atos de gestão praticados no âmbito do DEPEN, é competência bem tranquilo, olha lá, corregedoria, correção de atos, padrão de legalidade, nós temos aí a Corregedoria 335. Questão 336. Dirigir, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades correcional e disciplinar no âmbito do DEPEN. É competência também aqui da Corregedoria. 337. Quem mais? Promover, juntamente com as unidades administrativas, a política de capacitação e desenvolvimento dos servidores. Quem é que vai fazer essa promoção aí da política de capacitação e desenvolvimento dos servidores? Quem é que vai executar aí? Nós temos aqui, ó, quem é que vai promover? Nós temos aqui a coordenação de gestão de pessoas, ok? Coordenação de gestão de pessoas. 338, nós temos dirigir, planejar, controlar, fomentar, avaliar e fiscalizar as atividades relativas à implantação de serviços penais. Muito interessante essa aqui, bem ampla. Nós temos aqui, ó, a diretoria de políticas penitenciárias. Também chamada aqui, ó, de DIR-PP. Beleza? Show de bola. Próxima, 339. Acompanhar o desempenho dos procedimentos de segurança das penitenciárias, propondo medidas para aprimorá-las em articulação com as divisões de segurança. Então já sabemos que não podem ser as divisões de segurança. Nós temos aqui
dois órgãos, né, que acompanham o desempenho dos procedimentos de segurança. Nós temos a divisão de classificação e movimentação penitenciária e o núcleo de segurança penitenciária. Corrijam aí, né, se não me falha a memória, no gabarito não temos essa aqui, esse órgão, então corrijam aí também para completar. Encaminhar ao diretor-geral relatório mensal sobre eventos da atividade de inteligência. Quem está lá no topo falando aqui, tendo contato com o diretor-geral, que é a Coordenação Geral de Inteligência. Coordenação Geral de Inteligência. 341. Manifestar-se no processo de inclusão no SPF, opinando sobre a penitenciária federal adequada. A cada caso é competência da. Então, no processo de inclusão no SPF, era mesmo aquela mesma questão, só que aqui nós estamos falando de inclusão. E lá na outra questão nós estávamos falando de permanência. Então, quem é que vai se manifestar em relação a essa inclusão aí? A essa inclusão. Nós temos aqui também setor, o órgão de inteligência, nós temos a Coordenação Geral de Inteligência Penitenciária. Coordenação Geral de Inteligência. Assessorar a direção do DEPEN e a diretoria do SPF em assuntos relativos ao gerenciamento de crises. Também nós temos aí um setor de inteligência, E vejam que está aqui, ele está lá no topo, se relacionando com a direção geral do DEPEN, a diretoria do SPF. Nós temos aqui Coordenação Geral de Inteligência. Se eu fosse focar em algo no meu estudo, eu focaria em informações relacionadas à inteligência. Focaria em informações relacionadas a políticas penitenciárias, DIR-PP, Diretoria de Políticas Penitenciárias, DISPF, Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. Também focaria nos órgãos internos, DISED, DIREB, CESAL, SEAD, também são muito importantes. Monitoração eletrônica é algo bastante atual. Óbvio que o examinador ele pode cobrar tudo, mas acho muito interessante por questões de política mesmo, né, de algo novo no cenário brasileiro, monitoração eletrônica. E aí, contabilidade, administração financeira, pode cair tudo, né? Mas é o mais interessante, né? O mais interessante. A prova é feita para avaliar, né, e trazer algo lógico para a atividade a principal, né, a princípio sendo executada, né, que é mostrada para a sociedade. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos questão 343. Manifestar-se sobre a permanência da pessoa privada de liberdade no SPF. Nós temos aí, já falei para vocês, permanência, Coordenação Geral de Inteligência. Vamos para a próxima. 344. Efetuar a avaliação psicossocial dos presos nas áreas de desenvolvimento geral, intelectual e emocional. Nós temos uma avaliação lá em âmbito local. Nós temos que aqui está relacionado aqui, desenvolvimento geral, intelectual e emocional. Nós temos aqui uma divisão de reabilitação, ok? Em âmbito local. Vamos para a próxima. 345. Proceder à avaliação inicial dos presos quanto ao grau de alfabetização. Nós temos aí, também bem parecida com a questão anterior, nós temos a divisão de reabilitação. Muito interessante essa divisão? Sim, muito interessante porque ela está intimamente relacionada a que, falei já para vocês, aquela
palavra tão desejada aí, tão falada nos últimos anos. Reintegração social, ressocialização, enfim, ok? Organizar e atualizar diariamente os sistemas de administração prisional é competência da. Essa é bem genérica, menos relevante, vou colocar assim, menos relevante, né? Muito genérica mesmo. Nós temos aqui a divisão de reabilitação e também o serviço administrativo. Serviço administrativo. Muito genérica e irrelevante. Próxima, continuando, 347. Atuar na formulação, formulação, implementação, acompanhamento, avaliação e qualificação da rede de serviços de atendimento de pessoas em situação de alternativas penais, monitoração eletrônica e egressas do sistema prisional. E aí nós temos formulação, implementação, então tá lá algo lá no topo. E aí quando falarmos sobre forma genérica aqui, ó, trazendo alternativas penais, monitoração eletrônica e pessoas egressas, nós temos aqui alguém falando sobre alternativas penais. Alternativas penais. Nós temos aqui lá no topo a coordenação. Coordenação, o quê? Nacional. Coordenação nacional de alternativas penais. 348. Nós temos coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e execução das políticas de monitoração eletrônica. Se falou monitoração eletrônica isoladamente, há uma grande chance de ser um setor relacionado à monitoração eletrônica. Coordenação nacional, coordenação nacional de monitoração eletrônica. Se falar monitoração eletrônica aqui, ó, junto com outras palavras, né, outros termos, alternativas penais, pessoas egressas, há uma grande chance de ser essa coordenação nacional de alternativas penais. Ok? Fique esperto quanto a esse detalhe aí, beleza? 349. Promover a ampliação e qualificação de rede de serviços de monitoração eletrônica de pessoas do sistema prisional. Promover a ampliação e qualificação da rede de serviços de monitoração eletrônica. Falou monitoração eletrônica isoladamente. Nós temos de novo aqui o quê? A coordenação, que é a chão. Coordenação nacional de monitoração eletrônica. É a mesma aqui que nós vimos anteriormente aqui nessa questão, tá? É a mesmo órgão, ok? Vamos lá, próximo. 350, nós temos desenvolver modelo de gestão e dar apoio e suporte para a execução e aprimoramento metodológico dos serviços de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas. Monitoração eletrônica foi falado sozinho aqui? Não. Tem outro termo aqui, ó, que é alternativas penais. Eu mostrei lá nas teorias que quando houver vamos dizer, esse conflito aqui de termos, vai prevalecer alternativas penais. E realmente aqui nós temos a coordenação geral, olha só, coordenação geral de alternativas penais. Coordenação geral de alternativas penais. Coordenação geral de alternativas penais, beleza? Deixa eu só ver aqui, posso ter colocado, eu coloquei nacional, né, para falar a verdade aqui, ó. É coordenação geral, tá, pessoal? Coordenação geral. Coordenação geral de alternativas penais. 351. Promover
a ampliação e qualificação da rede de serviços da política de alternativas penais, monitoração eletrônica. Opa! Temos aqui já coordenação geral. Se eu coloquei coordenação nacional, pessoal, coordenação geral de alternativas penais. Bom, corrigindo e conferindo aí na lei de vocês, ok? Na apostila de vocês. Vamos lá para a próxima, 352. Subsidiar a articulação entre os órgãos e entidades federais, estaduais, municipais e organizações da sociedade civis, voltada à promoção de políticas de monitoração eletrônica, falando sozinho. Então nós temos aí que cabe a coordenação nacional de monitoração eletrônica. Eu acredito que seja assim que se escreve, tá? Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. A prova não vai cobrar assim não, tá? É só por questões de espaço. 353. Fomentar pesquisas e estudos sobre a implementação e impactos alcançados pelas políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e de atenção à pessoa egressa. Nós temos quem deve fomentar essas pesquisas e estudos aí relacionados aos impactos de políticas, de ações relacionadas às alternativas penais, monitoração eletrônica. Nós temos de novo aqui a coordenação geral de alternativas penais. Coordenação geral de alternativas penais. 354. Aprimorar a gestão e publicização de dados e informações sobre políticas de alternativas penais, monitoração eletrônica e atenção às pessoas egressas. Nós temos, de novo, na 354, nós temos a CEGAP, Coordenação Geral de Alternativas Penais. Tranquilo? Percebam que é muito interessante esse órgão, porque ele fala sobre três informações importantes: as alternativas penais, a monitoração eletrônica e também a assistência aos egressos. Né? Vocês veem lá na lei de execução penal que há essa possibilidade de ser fornecida assistência ao egresso. Né? As assistências elas servem para os presos, condenados, provisórios, e também lá temos um pequeno artigo falando sobre a assistência ao egresso. Então, fique ligado nessa informação, porque é algo bem atual, bastante batido aí pelos direitos humanos, né? Pela turma dos direitos humanos, vamos dizer assim, né? Pela importância do termo da ressocialização, da reintegração social. Então, fica esperto nesse órgão aí, ok? Vamos continuar. Nós temos 355, fomentar a inclusão e fortalecimento do tema sobre políticas de monitoração eletrônica de pessoas e os desafios do processo de retorno ao convívio social na grade curricular. Então, vai fomentar aqui, né, na grade curricular aqui o fortalecimento desse tema na grade curricular de formação e capacitação dos atores do sistema de justiça criminal e de cursos de ensino superior. Então nós temos aí, falou sobre monitoração eletrônica sozinha, nós temos a coordenação, agora ficou fácil, né, pessoal? Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica. Articular parcerias, essa aqui é muito importante. Essa é muito importante para nós, potencial questão de prova. Articular parcerias, então parcerias com órgãos civis e militares, objetivando atender às necessidades operacionais e emergenciais das penitenciárias federais. Então, é uma necessidade da penitenciária. Então, quem é o cabeça lá da penitenciária? Quem é o líder, vamos dizer assim? Nós temos aqui
a diretoria, né? Os diretores, aquele órgão, diretoria, assim, diretoria de presídio federal, né? Pode ser assim, de presídio federal. Eu já vi também sendo colocado assim, dessa forma, né? Mas diretoria de presídio federal. Não é diretoria do sistema penitenciário federal, é diretorias de presídios, dos presídios federais, ok? Próxima, 357, organizar regularmente cursos profissionalizantes e técnicos voltados às pessoas privadas de liberdade, com o apoio das instituições de ensino locais. Então, com o apoio das instituições de ensino locais, nós temos aí um órgão que tem essa comunicação aqui com instituições locais. E qual é o órgão local da penitenciária que está relacionado a cursos, né? A cursos profissionalizantes, educação, travas morais, né? Nós temos aqui, ó, a divisão de reabilitação. Divisão de reabilitação. Ok, 357. Supervisionar, 358, as diligências para os sistemas penitenciários estaduais e distrital no Poder Judiciário e Ministério Público e nos organismos policiais para obtenção de documentos relativos aos presos, recebidos pelo sistema penitenciário federal. Nós temos aqui, bem diferente essa, tá? Bem diferente essa. Nós temos a coordenação, vou colocar aqui, é um nome bem grande, tá? Coordenação, o quê? Geral, coordenação geral de classificação, de movimentação, e o que mais? E segurança penitenciária. E segurança penitenciária, que é CGCMSP. MSP, exatamente. MSP. Questão 358. 359. Nós temos elaborar e encaminhar à diretoria do Sistema Penitenciário Federal e ao diretor-geral relatório mensal indicando os pedidos de inclusões e remoções dentro do Sistema Penitenciário Federal e para o estado de origem. O quantitativo, então, elabora aqui, ó, e encaminha o quantitativo de pessoas privadas de liberdade em cada penitenciária federal. Voltando. Elaborar e encaminhar, vai encaminhar a diretoria do SPF ao diretor-geral, o que? Um relatório mensal. Nesse relatório serão indicados os pedidos de inclusão e remoção dentro do SPF e para os estados de origem. Também o quantitativo de pessoas privadas de liberdade em cada penitenciário federal e também os pareceres elaborados. Quem é que vai elaborar e encaminhar a diretoria do SPF? A diretoria do SPF e ao diretor-geral do DEPEN. Quem é que vai fazer aí? Quem é que vai ter essa atribuição? Nós temos de novo aqui, ó, a coordenação geral de classificação e movimentação, segurança e segurança penitenciária. Coordenação geral de classificação, movimentação e segurança penitenciária. Ligado? Fica ligado. Muito interessante essa informação aí, muito interessante também. 359, 360. Promover a comunicação com órgãos e entidades ligados à execução penal e, em especial, com os juízos federais e as varas de execução penal. Então, quem é que vai promover essa comunicação? Quem vai promover essa comunicação é a Divisão de Segurança e Disciplina, é a Diretoria de Políticas Penitenciárias, é a Coordenação Nacional de Monitoração Eletrônica, é o Diretor-Geral do DEPEN ou é a Diretoria do Sistema Penitenciário Federal. É ela mesmo, 360. Muito interessante, também faz aí essa relação aí com esses
outros órgãos da execução penal e também com os órgãos do Poder Judiciário, ok? Juízos federais e varas de execução penal, né? Mais abaixo, vamos dizer assim. O Poder Judiciário mais abaixo. Na hierarquia, entre aspas, do Poder Judiciário, lá na parte mais baixa, vamos dizer assim. Promover a articulação e a integração do Sistema Penitenciário Federal, articulação e integração do SPF com órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Segurança Pública, inclusive com intercâmbio de informações e com ações integradas. Quem é que faz aí, quem é que promove essa articulação aí do SPF? Nós temos aqui, ó, o diretor do Sistema Penitenciário Federal. Vamos para a questão 362, aparentemente bem fácil. Nós temos coordenar e apoiar ações, planos, projetos e programas que visem a promoção e a execução das políticas de monitoração eletrônica das pessoas. É competência da. Nós já vimos esse órgão, nós já vimos essa questão, para falar a verdade, né, por um deslize, eu acabei repetindo. Nós temos aqui a coordenação nacional de monitoração eletrônica, CONAME. E 363, promover a ampliação e qualificação da rede de serviços de monitoração eletrônica. Nós temos também aqui coordenação nacional de monitoração eletrônica. Ok. 363. Então, acabamos de ver a nossa portaria 199, pessoal. Óbvio que há necessidade de vocês estudarem mais e mais, ler. Temos aí aproximadamente 15 dias, um pouco mais, um pouco menos, para a nossa prova. Então, leiam a portaria 199, né? Eu acredito que ela é a que mais traz dificuldades, né? Ela e a lei de execução penal, que tem mais jurisprudências, algo a mais, um plus, vamos dizer assim, exige mais de nós. Então, fique atento a esses dois atos normativos. Leiam a portaria, muita leitura, mas foquem no que nós filtramos. Óbvio, vocês também podem fazer o filtro e você fala, poxa, essa aqui é interessante, essa atribuição, esse órgão aqui, vou olhar também. Perfeito. É muito grande, é muito difícil a gente pontuar, mas acredito que virá algo relacionado a isso aqui. Vamos acertar essas questões sim. Vamos lá. Vamos continuar agora falando sobre as leis dos cargos. Questões bem tranquilinhas. Inclusive tem uma bem parecida com o que foi cobrado na Polícia Rodoviária Federal. Graças a Deus nós conseguimos acertar. Eu era responsável lá no curso por 2 questões, por 4 leis, 5 leis, se não falar a memória, e só vieram 2 questões, acertei as 2, 100% de acertos. Vamos que vamos para a nossa vitória. Vamos lá. Nós temos aqui questão 364, relacionada à lei, vou colocar aqui, que é interessante para nós, né? Lei 10.693, uma das leis do cargo, né? Se não me falha a memória, lei 10.693, lei 10.693, lei 11.907 e lei 13.327. Se não me falha a memória, são essas 3 leis as importantes para nós. Óbvio, tem a lei 11.907, fala sobre outros cargos e não interessa para nós, só interessa o que é para os agentes. Inclusive ela fala lá no edital, traz lá os títulos, os capítulos específicos para nós estudarmos, ok? Vamos lá para a nossa questão. Nós temos questão 364. Dentre as atribuições dos agentes penitenciários federais, estão incluídas as de assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais federais. Nós sabemos que dentre as atribuições trazidas lá na nossa lei, nós temos aqui as atribuições a vaca-gel, né? Vaca-gel. Para falar a verdade, o ainda não tem nessa lei. Vigilância, assistência, custódia, atendimento, guarda e orientação. Então temos assistência, temos orientação, gabarito correto, 364. 365, nós temos o ingresso na carreira de agente penitenciário federal, dá-se-á na classe inicial, mediante aprovação em concurso público de provas e títulos,
exigindo certificado de conclusão de ensino médio para acesso ao cargo efetivo que integra. Certo ou errado, essa questão certa ou errada, nós temos aí um gabarito errado. Não é provas e títulos, somente provas nível médio, né? Vamos lá. Três 66 compete aos agentes penitenciários federais, aqui ainda em relação à Lei 10.693, certo? Lei 10.693. Nós temos, compete aos agentes penitenciários o exercício das atividades de atendimento, vigilância, custódia, guarda, escolta não. O que mais? Assistência e orientação de pessoas recolhidas aos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do DEPEN, do MJ e das dependências do DPF. Gabarito, na questão 366, nós temos aqui um gabarito errado. É interessante, pessoal, nós falarmos sobre a postura como a banca CESP, UNB, a Sebrasp pode cobrar aí da nossa questão. Ela deve fazer referência à lei que ela deseja. Antes das questões, ela traz um texto ali que ela fala de acordo com a lei tal, de acordo com a jurisprudência do STF e do STJ, de acordo com a lei de execução penal e posicionamentos doutrinários, enfim. Então, é muito interessante a gente trazer, eu fazer referência à Lei 10.693, porque ela não traz escolta. Mas nas leis posteriores temos escolta, mas nela não. E de acordo com ela, está errado o gabarito, porque não tem escolta. Perfeito? Então, a banca examinadora tem que falar para nós o que ela quer. Agora, se ela trouxer de forma genérica, de acordo com a Lei 10.693, Lei 11.907, assim sucessivamente, aí a gente coloca escolta, o rol completo das atribuições do cargo. Fica ligado nessa dica aí e vamos lá. Nós temos 367, os vencimentos dos agentes federais. Os vencimentos dos agentes federais terão a seguinte composição: vencimento básico e G da PF. Certo ou errado 367? Certo ou errado 367? Realmente temos sim aqui essa composição. Lembre-se que é o que vocês estudam lá em Direito Administrativo, vencimentos é diferente de vencimento, ok? Vencimentos aqui da ideia de remuneração, vamos dizer assim, né? Como os professores falam lá. Vamos lá, próxima questão, 368. Segundo a Lei 11.907, excepcionalmente, em virtude de missões fora da lotação, os agentes federais receberão vantagem pecuniária individual acrescida de diárias operacionais. E aí, o que vocês acham desse gabarito? Nós temos aí diárias operacionais? Sim, diárias operacionais, sim. E vantagem pecuniária? Não. Em virtude de missões aqui, em virtude de missões fora da lotação, fora do local de lotação, não temos vantagem pecuniária individual, não. Ok? Vamos lá para a próxima. Ainda segundo a Lei 11.907, alterada pela Lei 13.327, veja que eu faço menção aqui e a prova também ela deve fazer, para a gente se guiar qual o ato normativo que ele quer que a gente responda, né? Com base em qual ato normativo. Então vamos lá. Nós temos aqui, são requisitos para a promoção para a segunda classe. Nós temos, vamos preencher aqui com vocês, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo. Quantas horas? 60 horas, pessoal. 60 horas. E qualificação profissional com experiência mínima de 3 anos. São requisitos para promoção para a primeira classe, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo. Quantas horas? 80 horas. E qualificação profissional com experiência mínima de 7 anos. Para a promoção para a classe especial, possuir certificação em eventos de capacitação, totalizando no mínimo quantas horas? 120 horas. E qualificação profissional com experiência mínima, aqui ó, aumenta de 4 em 4 anos, então nós temos aqui 11 anos. Próxima. São requisitos para a promoção para a última classe, né? Classe especial sênior. Aí ele fala diferente aqui, ó.
possuir certificação de conclusão em curso de especialização ou curso de formação específica equivalente de, no mínimo, quantas horas? 180. E qualificação profissional com experiência mínima, lá eram 11 anos, mais 4, nós temos 15 anos. Ok, vamos continuar. 370. Segundo a disposição expressa da Lei 11.907, a AGDAPF será devida aos titulares dos cargos de agente penitenciário federal. Aí não se assustem se vier agente penitenciário federal, agente federal de execução penal. Acredito que ele não vá pegar nessa nomenclatura, né? Mas acredito que ele deva cobrar aí mais atual o agente federal de execução penal. Quando em exercício das atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no âmbito dos estabelecimentos penais e de internamento federais, integrantes da estrutura do DEPEN e nas dependências do DPF-MJ. E aí, 370, antigamente tinha realmente essa DPF-MJ aqui, DPF-MJ. Temos aqui, sim, gabarito correto, GDAPF. Então, os vencimentos são GDAPF mais o vencimento GDAPF mais o vencimento básico. A GDAPF será paga em função do alcance de metas de desempenho individual do servidor e de desempenho institucional do DEPEN. Nós temos aí um gabarito correto, 371, também gabarito corretíssimo. Questão 372. Até que seja, então aí nessa 372 nós estamos aí diante de informações relacionadas a uma pessoa que ingressa no cargo. Então vamos lá. A pessoa ingressou no cargo, beleza? Novinho. Nós temos lá, até que seja processada a primeira avaliação de desempenho individual, que venha a surtir efeito financeiro, o servidor recém-nomeado para cargo efetivo e aquele que tenha retornado de licença, olha só que interessante, ó, aquele que tenha retornado de licença, sem vencimento, ou também que tenha sido cedido, né, sem direito à percepção da GDAPEN ou da GDAPF, no decurso do ciclo de avaliação, eles receberão a gratificação no valor correspondente a 80 pontos. E aí, certo ou errado? Então, eles não receberão o valor cheio isso aqui tem consequências, né, no valor da GDAPF, Então, eles não receberão ela completa, receberão ela equivalente aos 80 pontos. Certo ou errado? Certo ou errado, 372, corretíssimo. Segundo o artigo 130 da Lei 11.907, em caso de afastamento e licença, o servidor continuará percebendo a GDAPEN ou a GDAPF. Certo ou errado? Certo ou errado? Temos aqui um erro. Não é em caso de afastamentos e licenças. Por quê? Porque se tivermos afastamentos afastamentos que, vou colocar assim, somente os afastamentos e licenças considerados como de efetivo exercício. E não são todos. Pode ter afastamentos que não são considerados como de efetivo exercício. Ok? Então temos o gabarito da 373 errado. 374. O servidor ativo beneficiário da GDAPEN ou GDAPF que obtiver na avaliação de desempenho individual pontuação inferior a 50% da pontuação máxima será imediatamente submetido a processo administrativo disciplinar. Será imediatamente submetido? Olha só, erro. Não é submetido a processo administrativo disciplinar. Mas, sim, ele será imediatamente submetido a quê? A um processo, aqui ó, de avaliação de quê? Vou colocar assim. Capacitação. Ou também um processo aqui ó, de análise da adequação funcional. De adequação funcional.
gabarito errado. 375. Nós temos, se um agente penitenciário, um agente federal de execução penal, for requisitado pela Presidência da República, o fato de exercerem atividades fora das penitenciárias será um impeditivo para que eles recebam a G da PF? E aí, pessoal, está previsto aqui no artigo 130, artigo 134. Então, o fato de ele estar lá na Presidência da República não é um impeditivo. Não será um impeditivo, ok? Gabarito errado. 376. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição, aquele que vocês estudam lá na Lei 8.112, em que um cargo, quando há extinção de um determinado cargo, ele pode ser colocado em outro órgão com atribuições competentes aqui, né? Ele pode ser deslocado para o quadro aqui para outro órgão. Então pode haver a redistribuição no âmbito do DEPEN, aqui dos agentes penitenciários federais. É vedada a aplicação do Instituto da Redistribuição aos servidores integrantes das carreiras de agente penitenciário federal. Então, certo, errado, certíssimo, é vedada, é proibida a redistribuição. Então, outros servidores de outros órgãos, eles virem aqui para atuar como agentes federais de execução penal. Promoção é a passagem do servidor para o padrão de vencimento imediatamente superior dentro de uma mesma classe. Já a progressão é a passagem do servidor do último padrão de uma classe para o primeiro padrão da classe imediatamente superior. Certo ou errado, 377, nós temos aí um gabarito errado. Por quê? Porque eu troquei aqui os termos. O que significa isso, pessoal? Nós temos as classes lá, as classes na carreira, e nós temos aqui a classe. Vamos supor, sênior e especial sênior, certo? Sênior e especial sênior. Aqui dentro dela existem níveis, padrões aqui dentro. De um padrão para o outro aqui, ó, de um padrão para o outro imediatamente superior, dentro de uma mesma classe, nós temos progressão. E quando falamos do último padrão de uma classe para o primeiro da posterior, da classe imediatamente posterior, ou seja, teria esse salto aqui, nós temos, então, a promoção. Beleza? Promoção. Então fica esperto aí quanto a essa informação. Vou colocar só as promo, beleza? Progressão aqui dentro de uma mesma classe. Progressão dentro de uma mesma classe. Promoção do último de uma classe para o primeiro da classe posterior. 378. A jornada de trabalho do agente penitenciário federal é de 40 horas semanais. Caso o agente esteja destacado no regime de trabalho por plantões, a jornada é de 192. Correto. Você já sabe muito bem disso aí. 379. Mudou a Lei 13.327, mudou a denominação do cargo de agente penitenciário federal para o qual passou a ser denominado de agente federal de execução penal. Nós temos aí um gabarito corretíssimo. E por último, o enquadramento e a mudança de denominação do cargo. Houve a denominação do cargo? Houve. Houve essa mudança de tabela lá das classes? Houve também. Representam para qualquer efeito, inclusive para efeito de aposentadoria, descontinuidade em relação à carreira? Errado. Ainda a carreira continua andando normalmente, só houve um reenquadramento, um reajuste. Perfeito? Então, temos aí um gabarito errado, beleza? Fizemos aí muitas questões, 60 questões aproximadamente, mais rápido um pouquinho, estamos na reta final, acelerados, então precisamos agir dessa forma. Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, apoiem nossa iniciativa lá no Instagram e vamos que vamos vencer sempre. Curtam, comentem, compartilhem e inscrevam-se no nosso canal. A participação de vocês, o feedback de vocês é muito importante
muito importante para essa via de mão dupla aí, enriquecer e juntos caminharmos para a vitória. Muito obrigado e até a próxima.